Alô, tudo bem? Eu aqui novamente, o seu irmão Ronald de Almeida, para fazer mais uma programação, mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. Dê o seu like, se inscreva nesse canal, participe, faça seu comentário. Se você acha que tem coisa para eu mudar, o meu modo de falar, pode falar, pode se expressar, né? Porque críticas construtivas nos ajudam a melhorar, tá bem? E hoje o título é O Povo de Deus. Esse é o título de hoje. Quem é o povo de Deus atualmente? Quem é o fundamento da igreja? Está lá em Efésios 2:20. Diz o seguinte, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular. Jesus é o fundamento da igreja. Os 12 apóstolos é como é o alicerce, não é? O alicerce. O seu povo são os tijolos. Olha, não se faz uma casa sem primeiro um alicerce, né? Não se coloca tijolo primeiro, sem alicerce. Aí essa casa, sei lá, vai voar com o vento. Talvez o vento faça ela voar, ou talvez ela vire. Não sei. Não existe assim uma casa sem um alicerce. A igreja de Deus é alicerçada em Jesus Cristo e nos 12 apóstolos, nos fundadores da igreja. E os tijolinhos que somos nós, contamos nossa história baseado na história dos 12 apóstolos. Nós estamos relacionados com a vida dos 12 apóstolos quando estavam aqui nesta terra, né? Vamos ver aqui como é chamada na Bíblia a igreja de Deus. Está lá em 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15 diz: para que, se eu, Paulo, tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vou repetir aqui, ó. Proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Vocês já sabem a diferença de um templo para uma igreja? O templo é o prédio, né? Mas a sua casa pode ser um templo também, se você acolhe os irmãos para fazer culto na sua casa. Então sua casa se torna também um templo. Sua família é um templo, sua casa e sua família é um templo. É o prédio. E o povo de Deus é a igreja. Igreja é o conjunto de crentes. A igreja mundial é esse conjunto de crentes espalhados por todo o mundo. A sua congregaçãozinha é parte dessa igreja. Entendeu o que é a igreja de Deus? A igreja de Deus somos nós, tá? Somos nós. Não é mais o povo de Israel. Tem gente que acha que esse povo de Israel ainda é povo de Deus. Mas veja, gente. Veja. Era da vontade de Deus que Israel aceitasse Jesus quando ele viesse para a terra. Era da vontade de Deus isso. Mas Israel tem livre-arbítrio. E preferiu crucificar o seu mestre. Israel rejeitou o seu mestre. E até hoje essa nação rejeita Cristo.
Depois que mataram Jesus, que foi uma coisa muito séria o que fizeram, eles mataram Jesus, isso é sério. Eles foram duramente castigados. A começar, por exemplo, no ano 70, em que Deus permitiu que os romanos destruíssem Israel. Destruíssem o templo de Salomão. Destruíssem não só Jerusalém, como a nação. E alguns tempos depois, Israel fez uma segunda rebelião e uma terceira, e por isso que perderam definitivamente o seu território, que hoje é chamado de Palestina. Então perdeu. Israel se tornou uma nação sem território. Já imaginou? Eu não sei se existe outra nação que possa ser chamada de nação sem território. É um caso raro. Hoje em dia, né? Geralmente, cada nação tem o seu território. Cada nação tem seu território, como a Rússia, que tem o maior território do mundo. O Brasil é um gigante territorial. Mas tem o Japão, que seu território é uma ilha pequena. Cabo Verde é uma constelaçãozinha de ilhas na África, né? Cada nação tem seu território, mas Israel se tornou uma nação sem território, e pense no sofrimento que esse povo passou. Israel sofreu muito, foi muito perseguido no tempo da Santa Inquisição, da Igreja Católica. Sofreu muito nas mãos de Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso porque rejeitaram a Cristo e até hoje rejeitam. Minha gente, a verdadeira igreja é aquela que está pregando o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira igreja. Israel não quer saber de pregar evangelho, nem conhece o verdadeiro evangelho. O objetivo de Israel não é evangelizar ninguém. O objetivo de Israel é conquistar mais território e não evangelizar. Ah, gente, eu fico triste, sabe por quê? Deixa eu falar da alegria primeiro. Eu fico alegre ao saber que muitos israelitas hoje estão se convertendo ao verdadeiro evangelho. Que bênção, que bom. E temos que incentivar isso, né? Temos que pregar para esse povo. Bom, cada um tem a sua especialidade, né? Em pregar. Tem judeu que se converteu ao evangelho e está pregando para judeu. Amém por isso. Amém. Mas enquanto isso, minha gente, tem os cabeça oca. É um parente meu, um sobrinho meu, mas não é só ele não, né? Mas tem os cabeça oca feito ele, que quer ser israelita, quer se circuncidar. Isso aí não vale mais nada. Circuncisão hoje em dia não vale mais nada. Está lá em 1 Coríntios 7,19, diz que a circuncisão não vale nada. O que importa é guardar os mandamentos de Deus. Está lá, repito, 1 Coríntios 7,19. Leiam lá, circuncisão não serve mais para nada. Mas tem gente abestalhadinha que quer ser um judeu e fica tratando Jesus com desprezo, porque os judeus tratam. É uns papagaios, né? Imitando o que os outros fazem. Da mesma forma que um papagaio imita a voz do ser humano, esse povo imita as atitudes equivocadas. Meus irmãos, olha,
Jesus é a solução de nossos problemas. Foi Jesus que acompanhou esse povo de Israel no deserto. Foi Jesus que trabalhou pela salvação. Antes mesmo dele vir à terra, ele trabalhou pela salvação dos judeus. Foi Jesus que mandava o maná do céu para o povo. Jesus é a solução dos nossos problemas. E quando morrermos, vamos ficar cara a cara com Jesus. No dia do juízo, olha, quer você aceite ou não, seja você ateu ou não, quando você morrer, vai ressuscitar e vai ficar cara a cara com Jesus. Todos. Mas, para o ímpio, para quem pratica o mal, vamos ficar cara a cara com Jesus para um acerto de contas nada agradável. Seria muito bom que essas pessoas que estão querendo ser judeus, eram nascer em um lar cristão, mas que querem ser judeus, examinassem melhor a palavra de Deus. E perguntasse também a Deus, porque isso é importante para a sua vida, essa decisão que você faz. Pergunte a Deus: Senhor, Jesus é real ou foi um impostor? Se for um impostor, diga que eu desprezarei como despreza, os judeus também desprezam. Mas se realmente Jesus é o Senhor de nossas vidas, então me mostre. Faça essa oração antes de tomar atitude precipitada, antes de tomar atitude de moleque. Vai ser judeu agora e feito um judeu vai ficar zombando do nome de Cristo. Sendo que Cristo derramou a vida dele em prol de você, de mim, de nós. E a gente tratando mal ele porque quer seguir a pessoas de cabeça oca. Porque o povo judeu hoje é um povo inteligente. É inteligente sim. Tem muitos judeus que trabalham na NASA. É inteligente, sabe administrar dinheiro. É um povo que sabe ser rico. Deus deu muita sabedoria a esse povo. Na verdade, Deus deu conhecimento. Mas sabedoria esse povo não tem. O que é sabedoria? É o modo certo de usar o conhecimento. Sabedoria é isso. Esse povo judeu não é sábio porque rejeitaram a solução de suas vidas. Então pense bem. Será que tem alguém aí do outro lado da tela que duvida que Jesus é o Todo-Poderoso? Então leia a Bíblia e todo dia pergunte a Deus: Senhor, Jesus é o Todo-Poderoso ou foi apenas mais um impostor? É uma pergunta importante e você tem que examinar com bastante responsabilidade. Que Deus abençoe a sua vida.